Olá, curso de administração da Faculdade SMG. Hoje matéria nova na nossa disciplina de gestão estratégica. Hoje nós vamos abordar a estratégia e o planejamento. Vamos colocar algumas partes do planejamento para que vocês possam entender como fazer. Beleza? Resolvido o nosso problema de luminosidade, a gente segue com as nossas aulas hoje, né? Foi um problema sério, agora eu comprei um spotlight que está muito forte aqui, chega a estar me cegando e fazendo sombras, olha. Não, mas tá resolvido, pelo menos a gente consegue visualizar um pouco melhor, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na nossa capa aqui, ó, curso de administração. A nossa disciplina é gestão estratégica. A estratégia e o planejamento. Os assuntos que serão abordados. Por que gestão estratégica? Intenção estratégica. Negócio. A gente vai ver o conceito de negócio. Missão. Princípios e valores. E visão. Visão de futuro. Quem vos fala? Professor Alex Caparelli. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Alex Caparelli. Seguido, então vamos lá, vamos iniciar. Bom, inicio perguntando para vocês por que planejamento estratégico ou por que a estratégia. Bom, olha lá. As múltiplas ferramentas de gestão disponíveis nos dias atuais, seja na área de qualidade, podendo ser o TQM, que é o Total Quality Management, ou a gestão da qualidade total, se você preferir, o ISO 9000, ou ainda o Seis Sigma. Tá? Vários programas de qualidade podem ser aplicados. Né? Você precisa escolher aquele que se adequa melhor à sua necessidade. Okay? Seja na área de marketing, e aí tem o exemplo do CRM ali, que é o Customer Relationship Management, que é a gestão do relacionamento com os clientes, né? Ou seja, por exemplo, na área de produção, a produção enxuta, tá? O Lean Manufacturing. Se forem aplicados sem visão estratégica, na maioria das vezes, foca-se em problemas que não necessariamente têm influência externa. Ou seja, esses programas às vezes falham por uma visão excessiva e exclusivamente interna, fazendo com que as prioridades possam estar mal definidas em termos de resultados efetivamente importantes para a posição competitiva da empresa. Olha, meus amigos, a gente já começa com um puxãozinho de orelha. Ninguém consegue, ou pelo menos não deve, tocar uma empresa, gerir uma empresa sem que faça um planejamento estratégico. Fazer a gestão da estratégia é necessária e também é preciso buscar conhecimento para que realize, para que possa fazer a gestão de forma correta e de forma consciente, principalmente. Fazendo a gestão estratégica, você pode abordar várias áreas. Pode ser a gestão estratégica em marketing, que é a minha área, mas pode ser a gestão estratégica da produção. E dentro da produção a gente tem outros campos como a qualidade. E aí como que eu faço a gestão da qualidade? Eu posso abordar a gestão da qualidade dentro de um programa de qualidade, por exemplo, o ISO 9000. Ou Total Quality Management, que é o TQM. Ou eu aplico, por exemplo, os 5 S's, e aí como que eu vou fazer a gestão desse programa dentro da nossa organização? Por isso vem a disciplina, né, a matéria de gestão estratégica e a gestão do planejamento estratégico, claro, que é a parte que vai abranger todo o contexto estratégico, tá certo? Volto a repetir para vocês, para que vocês marquem bem na memória, tá? O planejamento estratégico é quando está se desenvolvendo o plano, está em construção, pesquisa, desenvolvimento do plano, ok? Trabalhando as partes de controle e avaliação
e mostrando quem dirige. E o plano é o planejamento pronto, é quando ele está apto a ser colocado em prática. Claro, depois vão surgir outras situações em que no controle e avaliação você vai perceber se houve erros ou acertos dentro desse plano, e aí vai tomar algumas decisões, vai tomar algumas atitudes para que possa ser corrigido no caso de erros ou mantido no caso de acerto, ok? Não esqueça que dentro desse planejamento a gente precisa visualizar algumas estratégias, algumas técnicas aí que possa nos ajudar, né? Algumas técnicas que podem nos ajudar. Uma delas é a análise SWOT, o que a gente chama de análise fofa, tá certo? Essa é uma das técnicas que a gente pode utilizar, que vai nos ajudar a verificação dos ambientes, tanto o interno quanto o ambiente externo. Beleza, meus amigos? E assim nós começamos a nossa nova matéria dentro da disciplina de gestão estratégica, tá? E a gente vai fazer essa abordagem desse planejamento para que vocês possam entender bem. O material é grande, eu vou separar ele em duas partes também, como eu fiz em outras matérias, para que a gente possa ver inteiro, tá ok? Vamos lá? Meus amigos, iniciando com a parte conceitual da nossa matéria, para a gente poder entender bem os seus significados, os seus conceitos, a abordagem que alguns autores trazem, para a gente poder entender melhor e depois fazer os estudos, aplicar as técnicas, aplicar os seus planejamentos, né? E fazer com que, conduzir a empresa, fazer com que ela funcione de acordo, certo? Vamos lá, vamos para esse slide aqui para a gente ver o que o Drucker está dizendo. Para Peter Drucker, 1994, a cada 3 anos uma organização precisa desafiar o status quo, através do questionamento. Se eu estivesse nesse negócio, serviço, canal de distribuição, etc., entraria nele agora? Veja que ele começa falando de uma reflexão, né? Dependendo da situação, o que você faria. A resposta a esta simples pergunta de Drucker exige uma visão sistêmica de toda a organização e de seus múltiplos negócios, quando for o caso. Esse é o objetivo da gestão estratégica. Para isto, é necessário uma estratégia organizacional, pois sem ela é como voar num Boeing sem piloto e sem instrumentos automáticos. Quero explicar para vocês essa condição de status quo, né? Dá uma olhadinha. A expressão é conhecida em textos latinos antigos e foi usada inicialmente na linguagem diplomática, já na modernidade, como uma forma da expressão in statu quo res errante ante bellum, no estado em que as coisas estavam antes da guerra, ou in status quo ante bellum, no estado das coisas antes da guerra. Então, posteriormente, a expressão passou a ser empregada para designar o estado atual de algo ou a situação em que algo se encontra, como em manter o status quo, defender o status quo, mudar o status quo ou considerando o status quo, ok? Só para vocês poderem entender o significado do status quo, né? Senão vocês veem uma palavra aqui e não sabem do que significa. E a pergunta que vem: você entraria nesse negócio dependendo desta situação? Dá uma olhadinha lá de novo no slide. Olha a pergunta lá. Se eu tivesse esse negócio, serviço, canal de distribuição, etc., entraria nele agora? Essa aqui é a primeira forma que você tem de descobrir o seu negócio, fazendo a pesquisa. Você faz uma pesquisa, verifica qual é a condição, qual é a situação desse mercado,
ou dessa clientela, e depois você vai tomar a decisão a respeito, se é viável ou não. Por isso que o planejamento é importantíssimo, gente, porque por meio dele que a gente vai descobrir a viabilidade do nosso negócio. Claro, a gente erra. Muitas vezes a gente vai fazer uma pesquisa e ela direciona, ela demonstra muita coisa positiva e talvez por uma recessão, uma mudança de mercado, uma substituição de produto, uma troca de tecnologia, ele acaba falindo esse negócio ou falindo esse produto. Né? Mas todo negócio é um risco. Né? Alguns negócios com risco maior, quanto maior o investimento, maior é o risco também. Tá? Mas todo negócio tem seu risco. E muitas vezes a gente, analisando aquilo que o mercado está nos mostrando, a gente acaba apostando e acaba errando. Mas eu tenho certeza, e eu falo isso para vocês com toda a propriedade, sem um planejamento, a probabilidade de erro, de falência é muito maior. Muito maior. Porque aí é como você entrar numa sala escura, cheia de ovos, e não conseguir, não pisar em nenhum deles. Né? Ou ainda, o velho ditado, né? Dar um tiro no escuro. Então acaba sendo muito difícil você conduzir um negócio às cegas. Né? Então é um ditado que a gente diz, né? Não entre no negócio sem o conhecê-lo. E aí a gente sempre tá batendo na mesma tecla. Tá? Não faça nada sem planejamento. Não realize nenhuma operação sem pensar antes. É melhor você dar um passo para trás para depois você dar 2 para frente do que você já entrar no mercado com muita fome e acabar a comida. Tá certo? Beleza? Vamos lá, vamos seguindo, vamos para outro slide. Dá uma olhadinha ali. As principais vantagens da gestão. O planejamento estratégico. Né? Quais são eles, então? Primeiro, fornece uma visão sistêmica, pois aprofunda o conhecimento sobre a organização, mercado clientes, concorrentes, parceiros e fornecedores. E aí eu chamo a atenção porque sempre que a gente vai desenvolver um planejamento estratégico, a gente começa por missão, visão e valores. Então veja que ele já está dando uma dica ali, que ele fornece uma visão sistêmica, uma visão do sistema, tá? Uma visão completa disso tudo. Segundo, agiliza e fundamenta decisões, pois cria um consenso natural entre os líderes da organização sobre o que realmente é importante. Então, agiliza e fundamenta decisões. Ora, se a gente tem que tomar uma decisão a respeito do mercado, a respeito dos produtos, nós precisamos pensar a respeito. E pensar a respeito, colocar no papel, é você fundamentar essa decisão. É dizer, olha, eu vou fazer por isso, por essas respostas que a pesquisa nos mostrou. E aí eu vou diminuindo a probabilidade de erro. Terceiro, estabelece uma direção única, pois alinha os esforços de todos na organização para o atendimento de objetivos comuns. Essa terceira é muito interessante porque ele nos mostra que o planejamento ele sempre vai nos colocar em um norte, que é um rumo. E aí, aqui mesmo o material, o próprio Drucker diz o seguinte: estabelece uma direção única. Eu não tenho vários caminhos a seguir, nem por opções. Né? Eu tenho vários caminhos a seguir por planejamento. Eu vou pisar no caminho mais certo. Ok? É eu olhar para frente, atravessar uma ponte, uma pinguela de dia, em que eu estou vendo onde eu estou pisando, ou pisá-la, né, ou atravessá-la à noite totalmente no escuro. Tá? Então eu estabelecendo uma direção única eu tenho vantagens. Quarto, melhora a capacidade de adaptação, pois facilita a reestruturação organizacional frente às mudanças de cenário externo e de competição. Veja aqui mais um exemplo, mais uma dica interessante,
porque ele fala da adaptação. Então você melhora a capacidade de adaptação porque ele facilita a reestruturação. Você já tem algo escrito, você está seguindo um guia. Se seguir esse guia está te levando a outros caminhos, está desviando dos objetivos, você pode consertar. Você pode dar uma paradinha ali e dizer, olha, esse caminho aqui está meio desvirtuoso, desvirtuado. Então nós vamos consertar, arrumar esse caminho aqui. Ok? Quinto, melhora a alocação de recursos, porque eu já entro sabendo o que eu vou fazer e dos recursos que eu vou utilizar. Tá? Só lembrando vocês dos recursos básicos da administração, né? Que são recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, os recursos econômicos e os recursos materiais e patrimoniais. Então, melhorar a alocação de recursos, porque dentro do planejamento ele me mostra quais recursos eu tenho e quais são essas forças internas da análise SWOT. Ok? Sexto, reforça a motivação, porque as pessoas quando trabalham sabendo o que está fazendo, elas ficam mais motivadas. É diferente daquelas pessoas que entram em uma empreitada sem saber o que vai acontecer. A mesma coisa se você um grande time de futebol que tem as suas estrelas todas alinhadas, todas jogando por ensaio, né, tudo programado, e contrata um jogador que nunca treinou, um jogador que nunca participou de nenhum treino e já coloca ele no jogo para sair jogando. Vai ficar perdidão no campo, tá certo? Outra, sétima, melhora o controle. Claro, você tá planejado, tá organizado, tá dirigido. Sobra o quê? Fazer o controle e a avaliação. O controle, você tem um guia na mão. Então você vai verificar certinho se aquilo que foi planejado está saindo. E aí você melhora a sua capacidade de controlar o sistema. O sistema que você está inserido, tá ok? E o oitavo, para terminar essas principais vantagens aqui, sistematiza ciclos de melhoria contínua da organização. Gente, é o que eu sempre falo, dá uma olhadinha aqui. É o que eu sempre falo para vocês. Se tem o plano, se você está seguindo esse guia, você está realizando as funções administrativas, você fez o planejamento, fez a organização, colocou na mão das pessoas que vão desenvolver, que vão fazer a direção, tá? E depois você só tem a facilidade, né, de fazer o controle e a avaliação. Vai ficar muito mais fácil, né? E aí você consegue ter um ciclo de controle de melhorias, porque você vai observando tudo que vai ocorrendo e vai fazendo as correções necessárias, né? E vai avaliando se aquele plano foi bem desenvolvido e se está trazendo resultados positivos para a organização, tá? Então pensa muito bem, porque é assim que deve funcionar o plano estratégico, beleza? Seguindo então, pessoal, olha, eu trouxe outra matéria aqui da sequência desse material que eu selecionei para vocês, né? E logo na sequência vai ter um quadro ali bastante interessante para a gente poder entender um pouquinho melhor essas partes, né, como ela se compreende dentro desse plano, né? Então dá uma olhadinha nessa tela aqui que eu vou começar a explicar para vocês, olha lá. Esse aqui é uma citação de Oliveira, né, de Djalma Oliveira, 1999. Ele diz o seguinte: a gestão estratégica compreende olha só, eu não estou falando de planejamento estratégico agora, tá, meus amigos? Eu estou falando da gestão estratégica. Existe um âmbito diferente aqui de um plano e de uma gestão. Então vamos lá. Então ele se compreende em planejamento estratégico, essa que a gente falou agora no slide anterior, expliquei para vocês.
Logo, a organização estratégica, veja que primeiro eu fiz o planejamento, tá? Realizei o planejamento. A outra parte, a segunda parte é a organização estratégica. Se eu estiver seguindo a linha deste plano, eu vou organizar o plano, vou organizar estrategicamente todos os meus recursos, para que eu possa obter sucesso do plano que está sendo descrito, né? Do planejamento feito. Terceira parte, a direção estratégica. O que é a direção estratégica? Colocar as atividades, né, tudo que vai ser realizado, na mão de pessoas para poder conduzir. A direção não é somente aqueles que têm o controle gerencial, diretivo da coisa, mas é também aquele que recebe a responsabilidade de conduzir. Pode ser uma máquina, pode ser um escritório, tá? Pode ser uma atividade administrativa dentro da organização. E depois o controle estratégico. O controle, ele vem de mãos dadas, de parceria com a avaliação, né? Controlar é verificar se tudo aquilo que foi planejado, organizado e depois dirigido está saindo conforme foi escrito. Se colocou regras, diretrizes, normas para poder ser seguida nesse guia. E o controle vai fazer com que eu coloque, que eu alinhe isso através de ações e atitudes diretivas, né, que eu verifique se está saindo de acordo. A avaliação é olhar com os olhos de resultados. Está sendo positivo, está sendo negativo? Tá? E depois, por último, o desenvolvimento estratégico. Que vem ser o desenvolvimento estratégico. Ora, quais são as 4 anteriores? São as funções administrativas. O pode ser. Dá uma olhada lá. Ó. Pode ser. Planejamento, organização, direção e controle. O desenvolvimento é você soltar a linha da pipa, deixar andar. Por quê? Se eu realizei... Olha, dá uma olhadinha aqui para mim. Ó. Se eu realizei as funções administrativas, eu coloquei a coisa para funcionar depois de ter escrito, depois de ter pensado, pesquisado, colocado no papel. Estou com o guia pronto, estou com o plano pronto. Eu penso no quê? Em seguir com ele. Eu estou realizando as funções administrativas. O desenvolvimento vai depender das funções estarem funcionando. E aí eu vou dando linha para que isso vá acontecendo dentro da organização. Visto assim, é muito simples. Se a gente conseguir fazer com que isso tudo ocorra, é muito simples. Tá? Claro que existem os percalços durante todas essas atividades. Mas podem levar em consideração que isso tudo vai ser muito bem desenvolvido se estiver bem planejado. Caso contrário, vamos ter probleminhas aí. Tá? E agora no próximo slide, eu trouxe um quadro para que vocês possam verificar algumas etapas aqui. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Ó, nesse quadro eu tenho 4 colunas ali e algumas linhas. Então a primeira coluna fala da fase. Quais são as fases? Essas fases estão onde? No diagnóstico estratégico, na missão da empresa, nos instrumentos prescritivos e quantitativos e, por último, no controle e avaliação. A segunda coluna fala das etapas. Essas etapas aí poderiam ser 1, 2, 3, mas o autor, o Djalma Oliveira, preferiu colocar A, B, C, D. Né? Então, etapa 1, etapa 2, 3 e 4, ou etapa A, B, C. Poderia ser A, E, I, O, U, né? Isso não tem problema. Importante é essa ordem cronológica aí, tá? E a outra coluna é a descrição da etapa. O que vai fazer a etapa A, etapa B, etapa C, etapa D dentro
daquela fase, tá certo? Então eu vou explicar cada uma dessas aqui para vocês. É legal que esse quadro ele especifica, né? Ele explicita muito bem cada fase, cada etapa, né? Desse planejamento estratégico. Então, olha, a primeira fase, que é o diagnóstico estratégico, a etapa A, ela descreve o seguinte: é a identificação das expectativas de pessoas representativas, ou seja, daquelas pessoas que estão criando o planejamento, que estão escrevendo o plano, né? Quais são as expectativas, o que elas conseguem visualizar. Olha que a visão está entrando ali, hein? Olha lá, hein? Tá? Então, identifica essas expectativas, o que ela quer, o que ela busca dentro do mercado, o que isso tudo representa, e aí vai para a etapa B, que é a segunda etapa, que é a análise externa. Essa análise externa e depois a terceira, análise interna, elas podem ser, inclusive a análise dos concorrentes, que é a etapa D, eles podem ser analisados através da análise SWOT. Então veja, o que são as análises externas? São as oportunidades e as ameaças que nós temos no mercado, certo? Enquanto a etapa C, que é a análise interna, são as nossas forças e as nossas fraquezas. Claro, depois eu vou desenvolver essas forças e fraquezas em quê? No que eu tenho dentro da organização. Então eu vou avaliar todos os meus recursos, analisando internamente e também externamente. E depois eu faço uma análise dos concorrentes. Como que eu faço uma análise dos concorrentes? Eu vou analisar que, numa análise externa, de ameaças, por exemplo, o que esses concorrentes me trazem. Ah, professor, mas isso aqui não entra a análise BCG também, a Boston Consulting Group? Entra sim, se você for fazer uma análise dos seus produtos, dos seus serviços, e dentro dessa análise você comparar com o mercado, aí tudo bem, você pode aplicar sem problema nenhum, tá? Então vamos para a segunda fase. A segunda fase é a missão da empresa. A missão é importantíssima, por quê? Porque a missão da empresa significa a razão de ser. Então, sempre que eu estiver criando uma empresa, fazendo meu primeiro plano estratégico, né, eu vou criar a missão da empresa. Qual que é a missão? É a razão de ser. Ser a maior e melhor e a mais correta, né? Tem uma porção de coisas que a gente pode utilizar aí dentro da missão, ok? Então, veja, a parte A, o estabelecimento da missão da empresa, estabelecimento da razão de ser. Quem é, o que é essa empresa, ok? B, estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais atuais da empresa. Propósitos atuais e potenciais atuais da empresa. Veja que eu vou estabelecer alguns propósitos e dentro desses propósitos eu preciso enxergar alguma coisa. Então veja que a minha visão está entrando aí devagarinho, mostrando a sua cara. Tá? Porque eu estabeleço os propósitos que eu tenho atual e potencialmente para virar muito atual para nós. A terceira fase, que é a etapa C, é estruturação e debate dos cenários. O que é isso aí? Estruturação é eu colocar no papel toda a estrutura que eu possuo e a estrutura que o mercado oferece. Dentro desta análise, eu trago para um debate de cenários. Com quem? Com sócios, com seus gerentes, com as pessoas que são stakeholders. Porque esse debate ele pode ser feito de que forma? Um brainstorming, que são as tempestades de ideias, né? Ou ainda eu posso fazer em focus group, que são os grupos de focos, e aí eu trago determinado assunto e ali é discutido. Tá? Então eu posso criar um debate de cenários, sim, de alguma forma ali. Tá? A etapa D da missão da empresa é o estabelecimento da postura estratégica, né? Como que a gente vai se posicionar estrategicamente, tá, no mercado, tanto interno quanto externo.
Depois, a etapa E é o estabelecimento das macroestratégias e das macropolíticas da empresa. Por quê? As microestratégias, elas estão definidas nos níveis. E para cada nível, seja ele estratégico, tático ou operacional, eu vou definir estratégias pequenas ou estratégias somente para aquele departamento. Então, se eu pegar o nível operacional e eu pegar um departamento, por exemplo, de produção, dentro da produção eu tenho muitas unidades, muitas coisas a serem feitas. E microestrategicamente eu penso em cada atividade daquela, ou dependendo da situação, em cada departamento. Tá? Já o macro ele estabelece de uma forma mais ampla. Então eu posso pegar, por exemplo, os 3 níveis, o ETO, estratégico, tático, operacional, e fazer a análise macro. Tá? Então aí eu estabeleço as macroestratégias e as macropolíticas, que é de uma forma geral, certo? Depois eu venho com a fase dos instrumentos prescritivos e qualitativos. Eu tenho 3 etapas aí, A, B e C. Então a descrição da etapa é a seguinte: estabelecimento de objetivos, desafios e metas da empresa. Veja que antes eu fiz um diagnóstico estratégico, desenvolvi a missão, já percebendo a visão da empresa. Agora eu já começo a escrever a parte mais operacional da coisa aí. Então, o estabelecimento dos objetivos, desafios e as metas que a empresa tem, tá? Isso é muito complicado da primeira vez, mas depois você vai alimentando. No controle e avaliação você vai retirando e colocando outras coisas. A etapa B, estabelecimento de estratégias e políticas funcionais da empresa. Olha que eu estou indo mais para o micro agora, viu? Antes eu estava no macro, agora eu estou direcionando ao microambiente. E a etapa C é o estabelecimento dos projetos e planos de ação da empresa. Por que projetos e planos de ação? Projetos para eu criar novas atitudes, novos produtos, novos mercados, novas tecnologias, né? E os planos de ação é aquilo que a gente cria para a funcionabilidade da organização, ou ainda em caso paliativo, tomar conta disso aí e restabelecer a ordem. Aí eu caio para a última fase, que é o controle e avaliação, que é a última parte também das funções administrativas, né? E a etapa e a descrição é uma só: controle e avaliação. Tudo isso aí está descrito onde? No quadro 1 do livro do Djalma Rebouças de Oliveira, 1999. É descrito como as fases e etapas do planejamento estratégico. Que tal o quadro? Muito ilustrativo, né? Muito bacana mesmo. Eu acho muito da hora isso aí, porque por um quadro desse aí a gente consegue fazer todas as análises, né? Consegue visualizar bem, também escrever, anotar, fazer um monte de observações a respeito disso aí. E nos ajuda muito quando estamos formando os nossos planos. A gente olha para um quadro desse aqui, é só riscar e desenvolver, né? Então eu trouxe aquele do Djalma Pinho Rebouças, Oliveira, vou falar o nome dele inteiro aqui. É um grande autor de livros de administração, sou super fã, tenho vários livros dele, mas eu também não posso deixar de trazer uma outra visão, uma outra opinião. Então eu busquei quem? Chiavenato, que é talvez o maior escritor da área de administração que nós temos no Brasil. Livros consagrados, tem o livro do Chiavenato de 1972, para vocês terem ideia, né? Ele já é uma pessoa bastante experiente, já tem uma certa idade, então é muito bacana o que ele escreve. E desde que eu conheço, ele sempre vem reescrevendo, né, reeditando as suas obras, já com muita coisa atual, né, atualizando assuntos. Então é super bacana isso aí. Então eu trouxe uma segunda opinião, que é a opinião do Chiavenato, da Alberto Chiavenato, tá? De 2004. Vamos dar uma olhadinha no quadro aqui para vocês verem as diferenças
E aí vocês podem escolher o que aplicar, né? Tá bem legal também. Retirado do livro, você pode ver que ele tá num print ali, beleza? Vamos lá, olha lá. Por outro lado, o Chiavenato 2004 desdobra o planejamento estratégico numa sequência distinta, conforme você verifica o quadro. Aqui ele não colocou as etapas A, B, C e D, vocês estão vendo ali? Ele só coloca a parte, a descrição da etapa para o desenvolvimento. Então eu digo para vocês, na disciplina de planejamento estratégico, né, quando a gente vai abordar o planejamento mesmo, como se fazer o plano, né, dá uma olhadinha aqui, quando a gente vai desenvolver o plano, quando a gente vai escrever o plano, né, eu prefiro usar Chiavenato porque ele já vai direto ao ponto, né? Então ele diz que você precisa fazer missão, visão, valores, você precisa destacar as funções administrativas, você precisa colocar os recursos, as formas de análise, então ele já vai direto ao ponto, né? O Rebouças Oliveira, ele gosta mais de detalhar as situações, ele é um pouco mais explicado. Então é interessante se você usar as duas obras, né, caso você queira, então você pode se alinhar na base de Chiavenato e alimentar com os detalhes de Oliveira, por exemplo, né? Dá para fazer isso aí, tá bom? Então vamos ver lá, olha lá. Bom, parte concepção estratégica. Você vai conceber ali agora, você vai escrever o negócio, tá bom? Então a descrição da etapa é o quê? É a intenção estratégica, aquilo que você, né, deseja fazer, a criação da missão, da visão e dos princípios de valores, tá? Todos nós temos valores, a organização deve ter valores também, porque o que tem de organização nó cega por aí não está escrito, viu, gente? É só para chamar a atenção aí. Os valores vêm dos seus sócios, né, dos seus proprietários. Essas são as pessoas que vão despejar os seus valores dentro da sua própria organização. Se o dono é nó cego, a empresa provavelmente vai ser também, né? Então vamos usar valores éticos, tá bom? Vamos usar uma ética aí positiva aí, beleza? Segunda parte, gestão do conhecimento estratégico. A gestão do conhecimento é quando a gente faz as pesquisas, que a gente busca informações para poder tomar as decisões. Aí eu tenho um diagnóstico estratégico externo e o interno. Veja que ele está repetindo aquilo que o Oliveira falou na parte dele, né, de fazer aquela análise fofa ou análise SWOT. Okay? Ameaças e oportunidades, forças e fraquezas. E também a construção de cenários. Olha aí, mais uma vez, né? Você vê que não tem muita diferença. Parece assim uma receita de bolo. Bom, eu digo para vocês, a receita de bolo depende muito da confeiteira, tá? Se eu for fazer um bolo junto com a minha mãe, certamente o bolo dela vai ficar melhor. Não sei o que é isso, se é a mão, se é a experiência. Eu posso usar os mesmos ingredientes que não vai ficar igual, tá certo? Então, para a construção de cenários é assim também. A outra etapa é a formulação estratégica, tá? Outra parte, tá? Então, vamos fazer a descrição dessa etapa. É a avaliação da política de negócios, olha aí, tá repetindo aí. Tá? Análise dos modelos de cooperação e de concorrência. Estou fazendo a análise de concorrência, ameaças, oportunidades, tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Aí a definição de objetivos e formulação das estratégias. Olha, as metas entram aí também, viu? Tá? Quando você faz objetivos, você quebra ele em partes e essas partes elas precisam ser alcançadas para que eu cumpra o objetivo. Essas partes a gente pode chamar de metas, tá? E a parte da implementação estratégica, que aí vem o desempenho organizacional. Veja que eu estou implementando, estou colocando as estratégias para funcionar e aí eu vou verificando, né, o desempenho organizacional. A governança corporativa e liderança estratégica, eu utilizo aqui um pouquinho de funções na parte diretiva.
E dentro da implementação estratégica eu também tenho uma etapa de empreendedorismo. Né? Ser zero empreendedor, você não cria uma empresa, você não põe ela para funcionar. Você tem que ter um mínimo de ideia, o mínimo possível de ideia. Tá? E aí a última parte é a avaliação estratégica. A descrição da etapa, o que a Venato diz, auditoria de resultados. Se você quiser chamar de controle e avaliação, também vai dar na mesma. Porque a auditoria, ele vai levantar tudo que foi desenvolvido, né, e vai verificar. Vai fazer uma avaliação. Tá certo? Então esse aí é o quadro 2. As fases e etapas do planejamento estratégico de Chiavenato 1999. E aí eu digo para vocês, em resumo, os elementos que compõem a gestão estratégica estão elencados em ambas as propostas apresentadas no quadro acima. Veja que, né, não tem tanta diferença entre os dois, apenas um é mais objetivo do que o outro. E aí eu pensando, pode olhar aqui para mim, ó, e eu pensando dessa forma, eu pensando na construção desse plano, tá? Eu tenho um guia, tenho uma receita aqui para seguir, tá? Administração não é receita, tá bom? Não vai cair nessa. Veja que legal, né? A gente poder seguir, a gente ter uma guia para a gente poder nortear, né, nossos caminhos aqui, dar o rumo aos nossos caminhos. E se você pegar qualquer uma obra dessas aí, de Chiavenato, de Oliveira, né, vários autores aí, eles vão sempre mostrar uma direção dessa para que vocês possam se nortear, né? E eu fiz essa brincadeira dizendo que a administração não é uma receita de bolo, né, e não é uma receita, pelo seguinte, a gente até tem umas guias aí que a gente pode seguir, os livros estão aí para nos ajudar. Mas tem algumas instituições no Brasil que adoram seguir uma receita. Né? Então tem uma aí que dá apoio aos pequenos e grandes negócios, pequenos e médios negócios. Você já deve saber, né? Que o consultor vem até a tua empresa, aí ele abre uma lista. Aí ele fala, ó, a gente vai fazer isso, isso e isso. Então ele não faz um planejamento olhando para a tua organização, verificando os recursos que você tem. Ele quer seguir aquela ideia que a instituição lá prega para todo mundo. Então é isso que eu chamo a atenção de vocês. Muito cuidado com esse tipo de emprego de estratégias. Por quê? Porque você utilizando isso aí, né, ela não funciona para todos. Cada organização é uma organização. Cada atividade que você vai fazer, ela pode ser similar, mas ela é diferente das outras empresas. Então, muito cuidado com receitinhas, tá bom? Pode usar guia, receitas não, beleza? Bom, seguindo então, vamos ver agora a intenção estratégica, tá? Falei para vocês de algumas partes aí que dá para iniciar a nossa gestão estratégica, né? Falei dos planos, falei da missão, falei um pouco de visão. E eu vou falar da intenção estratégica para depois a gente especificar melhor missão, visão e valores, tá? Vamos dar uma olhadinha lá na tela, olha. Intenção estratégica. A intenção estratégica representa a alavancagem de todos os recursos internos, capacidades e competências essenciais de uma organização com a finalidade de cumprir suas metas no ambiente competitivo. Olha aí que metas eu falei para vocês, que são partes, né, que juntando todas a gente alcança os objetivos. E aqui o autor ainda está dizendo, olha, que a intenção estratégica representa essa alavancagem dos recursos internos. Okay? Capacidades e competências são as pessoas que operam essa máquina aí, né, que tem as condições de poder seguir com ela. Então, ela somente pode existir quando todas as pessoas da organização, em todos os níveis e áreas, estão empenhadas na busca de um desempenho que seja único e significativo. É essa intenção estratégica que proporciona aos membros da organização
a meta que merece seu esforço, sua dedicação e o compromisso pessoal de permanecer como o melhor no mercado ou derrubar a empresa que está no pódio. Tá? Então esse aqui veio de Gary Hamel e eu não sei pronunciar o nome desse outro autor, mas eu acho que é pra ralar. Às vezes isso acontece, gente. A gente nem, né? A gente nem sabe todas as línguas, né? Então tem um númerozinho 3 ali porque tem uma nota de rodapé. E aí ele diz assim, ó, texto extraído do artigo Strategic Intention, publicado na Harvard Business Review, volume 67 de 1989. Veja que os autores trouxe, olha aqui, veja que os autores trouxe, né, um artigo de Harvard. Quem somos nós para refutar isso aí? Né? Talvez um dia, com um pouco mais de bagagem, a gente possa fazer isso. Mas hoje, como estudantes, como pessoas que estamos aprendendo a lidar com administração, com gestão estratégica, né, não dá para refutar a ideia vindo de Harvard, ainda mais uns autores tão renomados quanto esses aí. Né? É uma pena que eles não têm tantos livros assim traduzidos para o português. Se você entende um pouco da língua inglesa, tem algumas obras publicadas, inclusive na internet, com e-books desses autores. São obras fantásticas. Tá? O problema é, né, a tradução. A tradução ela é um pouco complicada, né? Mas, assim, depois que a gente passa a conhecer os termos da administração do inglês, muitos a gente já usa, né? Marketing, benchmarking, né? Vários termos que vêm da língua inglesa, então passa a ficar um pouco mais fácil. A gente consegue visualizar um pouco mais fácil quando se trata de outra língua. Mas o que eu digo para vocês, né? Não sabe falar inglês, não sabe falar espanhol, não sabe falar outra língua, alemão, mandarim, que agora está na ordem, quando terminar a sua faculdade, né, vai fazer um curso, vai ser muito bom para você, e com essa globalização hoje é imprescindível, você tem que saber outra língua. Eu estudei bastante outras línguas, eu arranho algumas aí, né, então passar fome eu não passo, mas não consigo ainda fazer negócio, por exemplo, na língua inglesa. No máximo aí no espanhol ou no italiano, porque na língua inglesa ainda precisa aperfeiçoar muito. Então tem alguns aplicativos que podem te ajudar também. Tem o Duolingo, as minhas filhas estudam inglês com o Duolingo. Cara, você aprende muito fácil ali. Né? E outra, você só aprende praticando. E o Duolingo faz você praticar. Isso que é legal. Vamos lá, vamos seguindo então, vamos para outro slide, dá uma olhadinha ali. Então, como eu falei nos anteriores, né, sempre dando depois uma razão aos quadros que a gente mostra, então, falando dessa citação desses dois autores, eu dou a sequência falando para vocês a respeito dessa razão de negócio aqui. Então, uma atividade essencial no processo de gestão estratégica de uma organização é a reflexão sobre a sua intenção estratégica. Veja que volta a palavra intenção. Então, o que é uma intenção? É o desejo de fazer. Né? Então, uma reflexão sobre a sua intenção estratégica. É uma forma de avaliar, será que isso que eu escrevi tá correto? Será que vai dar rock, vai dar legal? Então, este processo consiste no estabelecimento das pedras fundamentais, se você quiser chamar assim, tá? Sobre as quais uma empresa se encontra organizada, tais como: qual é o negócio da organização? Gente, é uma pergunta muito fácil. A partir do momento que você cria o seu negócio, primeira coisa que você vai fazer antes de tudo, antes de você criar o planejamento, é a definição do negócio. Você vai ser uma prestadora de serviço, você vai ser uma empresa de retail, né, que você vai fazer varejo, você vai ser uma indústria. O que você vai fazer? Você tem que definir o negócio.
Então é a primeira coisa que se faz. Olha que dica importantíssima aí. Segundo, qual a razão de existir da organização? Ora, primeiro você define o seu negócio. Segundo, você define a sua missão, que é a razão de existir da organização. Por que essa empresa existe? Para ser a maior e melhor empresa no ramo de serviços, de assessoria, consultoria e counseling, para para crescer a sociedade, para melhorar a sociedade. Né? Você pode criar de várias formas isso aí. E terceiro, quais os caminhos que a organização espera trilhar no futuro? Sobreviver num mundo altamente globalizado e competitivo. Tá? Então, quais caminhos que a organização espera trilhar? Olha aí que está entrando metas e objetivos. Dentro dessas metas e objetivos, logo colocaria até uma quarta etapa aí, né, que é a verificação dos valores e da ética da empresa, tá certo? E aí eu já começo a dar um pontapé inicial, sem redundância, começo inicial, né, mas sem redundância é assim, é o pontapé inicial, começar a desenvolver, tá certo? Beleza? E pra gente encerrar o material de hoje, essa apostila, como eu falei para vocês, está dividida em duas etapas, tá? Parte 1, parte 2, é um material muito grande, para a gente poder dar sequência. Então, para encerrar a aula de hoje, eu vou falar sobre o negócio. Dá uma olhadinha, ó. A definição do negócio envolve a explicitação do âmbito de atuação da empresa com foco nas suas competências fundamentais. Para Ansoff e McDonnell, 1993, o negócio de uma organização reflete os elos comuns que dão coerência a um caráter especial à empresa e, ao mesmo tempo, cria uma fronteira em torno de suas ambições de expansão e diversificação. O negócio de uma empresa pode ser definido de uma forma restrita apenas aos bens produzidos e aos serviços prestados pela organização. Mas é recomendável evitar-se esta forma restrita e muitas vezes até simplista demais, pois isso pode limitar a percepção de oportunidades e ameaças à empresa. Olha aqui, meus amigos, o autor, ele tá, fica de olho, não seja tão simplista, detalha um pouco melhor, tá? Você está definindo seu negócio, você quer alcançar quem? Você está fazendo a definição do negócio. Você quer alcançar quem? Só quero alcançar o público universitário. Mas peraí, não pode ser o público secundarista, que a gente chamava de segundo grau na minha época, né? Hoje é ensino médio. Eu não posso atingir o público mais old, o público mais velho, ou as crianças e adolescentes. Então, cuidado na simplicidade, cuidado em dar um escopo muito simples, muito simplicista, tá? Que você pode errar no negócio aí, tá? Então, o que é a definição do negócio? Definir, de fato, o que você quer fazer, o que você quer realizar dentro da organização. Né? Defina o seu negócio de forma mais adequada, certo? Segue, olha. O desejável é que a definição de negócio da organização explicite o benefício que a empresa pretende oferecer aos seus clientes. Quando isto ocorre, passa-se então a ter uma definição ampla do negócio da empresa. Veja que ele deu uma dica para não ser tão simples, né? Da anterior. E agora ele está dizendo que se você definir um negócio explicitando o benefício que a empresa pretende oferecer aos clientes, você vai ter uma definição mais ampla do seu negócio. Você não vai ficar limitado àquela tarefinha lá que você escolheu. Então, nesta definição ampla de negócio, o produto e o serviço passam a ser um dos meios de satisfazer os desejos
e necessidades do mercado. Tá bom, gente? Então, ó, só corroborando com o autor, que o autor, né, falou no slide anterior, agora reforçou, dizendo não seja tão simplicista, ou né, seja muito simples, faça o negócio ser melhor, mais detalhado, que você vai ganhar com isso aí, certo? Bom, e para encerrar a aula de hoje, né, vamos dar uma olhada nesse quadro, aí eu explico ele para vocês direitinho aqui e a gente encerra a nossa aula por hoje, tá? Dá uma olhada lá. Esse aí é o quadro 3, ele apresenta uma lista de exemplos de definições restritas e definições amplas para algumas grandes empresas bastante conhecidas. Cara, é muito legal esse quadro aí, tá? Exemplos de definição de negócios, é o quadro 3. Olha, ele trouxe aqui as empresas Avon, Hollywood lá filmes, tá, gente? Honda, IBM, a Monsanto, que é um laboratório químico, a Parmalat, empresa italiana, a Petrobras, empresa de petróleo brasileira, a Telesp, empresa de telefonia de São Paulo, e a Xerox, que é a que fabrica as copiadoras. Bom, essas empresas, elas definiram o seu negócio da seguinte forma: a definição restrita é quando ele direciona o seu negócio. Então, ela como restrita como produto e serviço, tá? Tem um parênteses ali que ficou dentro da palavra serviço, tá? Mas isso aí foi tirado lá do próprio material, tá? É um print, então não fui eu que fiz aquilo ali, mas dá para entender, né? Então vamos lá. Qual é a definição restrita produto ou serviço da Avon? Cosméticos. Hollywood, filmes. Honda, motos e automóveis. IBM, computadores. Monsanto, química. Parmalat, leite. Petrobras, petróleo. Telesp, serviços telefônicos, ou telefônicos, né, no plural. Xerox, copiadoras. Você vê que a gente define em uma única palavrinha a definição do negócio da empresa, só que isso de uma forma restrita. Então, quando eu falo IBM, que vem à cabeça? Computadores. Simples assim, um tapa, certo? Agora, quando eu faço a definição ampla, é eu pegar essa definição simples e ampliar num contexto geral, mais generalizado, contexto mais generalizado. Então veja como fica, olha. A empresa Avon, que tem como definição restrita os cosméticos, na definição ampla, que é voltada aos clientes, ela vende beleza, ela vende sonhos. Né? A mulher, quando compra um produto, ou o homem, quando compra um produto Avon, ele não está comprando simplesmente um cosmético como definição restrita, mas ele está comprando beleza. Quando você vai na Disney, você não está comprando uma passagem aérea, você está comprando sonhos. Você vai ter sensações incríveis. Hollywood é filmes, mas na definição ampla é o quê? Diversão e cultura. A Honda, na sua definição, são motos e automóveis. Na definição ampla, são transportes, viagens, conhecer lugares. A IBM é computadores, mas na visão ampla, informação. Porque o computador é o quê? É a base, né? É a base para se fazer trabalhar uma informação, né? Processar dados e informações. A Monsanto Química, ela procura o quê? O bem-estar da agricultura, o bem-estar farmacêutico, o bem-estar de um monte de coisas. Tá? Animal também, né? A Parmalat, leite, mas o quê? Alimentação. Vários produtos alimentícios. A Petrobras é petróleo, mas é também energia que gira, né, todo o transporte brasileiro. A Telesp são serviços telefônicos, mas ele é o quê? É um transporte de informações também. Tá? Levar informações de um lugar para o outro. Fazer as pessoas se comunicarem.
E por último a Xerox, né, que são as copiadoras, que é a automação de escritórios, tá? Automatizar, fazer com que os escritórios tenham as suas máquinas, né? Seus recursos tecnológicos funcionando, tá bom, gente? Bom, então hoje nós encerramos a nossa matéria, tá? Na próxima aula eu vou concluir essa apostila, eu vou colocar a apostila inteira lá no Portal Aula para vocês possam já estudar para a próxima aula, né? Duvido um pouco, mas vamos acreditar, tá certo? E aí a gente encerra essa matéria, porque a gente precisa ir para a parte 3, 4 e 5 ainda nesse bimestre, tá bom? Bom, semana passada nós não tivemos atividade no AVA, então vocês vão ter essa atividade dessa vez lá no AVA. Não esqueçam de entrar lá no campo atividades e no campo fórum. Você pode colar e copiar, não tem problema não. Coloque nos dois, porque nas atividades ali eu vou atribuir nota parcial para vocês. No fórum eu vou atribuir presenças, tá? Então a gente vai funcionar assim. Bom, repetindo. Esse material tá lá no canal do YouTube Alex Caparelli. A aula tá exposta lá, tá colocada lá. Vocês podem ir lá baixar, assistir, curtir, né? Inscreva-se no canal. E eu lembro vocês que toda semana, na terça-feira, no meu canal profissional que chama Planeta Marketing Oficial, toda terça-feira vai ter um novo episódio. Esse canal traz episódios curtos de 5, 6 minutos com definições e conceitos, né? E ele se chama Aprendendo Fácil. Então é um programa de episódio chamado Aprendendo Fácil. Vai lá, clica lá, subscreve-se, tá? Curte. Assim você me ajuda a manter esse canal funcionando, tá? Com dicas espetaculares. Quando você precisar de qualquer coisa super rápida de 5, 6 minutos, é só entrar lá no canal e verificar. E esses vídeos também estão colocados no meu site, né? No site planetamarketing.com.br. Tá, beleza? Então encerramos nossa aula de hoje. Um grande abraço para vocês. A luz tá porra hoje. Um beijo no coração.